Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Tudo bem com vocês? Gostando da feira? Legal? Conseguiram encontrar algumas informações, algumas orientações diferentes do dia a dia? Visitaram alguns expositores aí, como é que vocês acharam? Tá melhor que a do ano passado? Quem teve aqui o ano passado? Só? Mais ninguém? Todo mundo primeira vez? Então, bem-vindos a quem está aqui pela primeira vez, bem-vindos novamente para quem está de volta. Meu nome é Luiz, eu sou consultor da área de produção e gestão da qualidade no Sebrae São Paulo. Eu atuo no interior, não sei se tem alguém aqui do interior, eu sou lá da região de Bauru, eu atuo naquele escritório. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre gestão da qualidade, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade aplicada às micro e pequenas empresas. É uma temática já bastante discutida, né, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial. E a minha intenção aqui hoje com vocês é conseguir transmitir alguns conceitos, tentar formular algumas ideias. Vamos trabalhar no plano das ideias. Nós não temos aqui tempo suficiente para conseguir colocar na prática alguns elementos, mas vou tentar exemplificar aqui. Só para ter uma ideia do perfil de vocês, quem que já tem CNPJ constituído, quem já é empresa operando? Legal, quase metade do nosso pessoal. Quem aqui é da área do comércio? Tá. Temos serviços aqui. Levanta a mão mais alto para enxergar. Legal. Serviço e indústria. Temos alguém na indústria? Minoria. Legal. A qualidade ela é bastante discutida na indústria já há muito tempo. Nós vamos ver aqui nos nossos slides. Mas eu vou tentar adaptar a realidade também, citando exemplos da área do comércio e dos serviços também, para tentar atuar. E quem não levantou a mão, que não é do comércio, nem da indústria, nem do serviço? Fazem o quê? Estudantes? Legal. Quem são estudantes, então? Legal. Além de estudantes, trabalham também? Legal. Tá joia. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Não? Tá baixo? Eu tentei regular aqui, eu vou tentar de novo. Vermelho lá, chamado estéreo, era ele. Gente, então vamos falar um pouquinho do nosso assunto. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é sensibilizá-los com relação à importância, olha que bonito, hein? Sensibilizá-los com relação à importância da qualidade na sobrevivência e crescimento do negócio. Em tempos de crise, em tempos turbulentos, quanto mais a gente tiver ferramentas de competitividade, quanto mais a gente puder investir realmente nosso tempo, nosso esforço em elementos que perfaçam aí sobrevivência e crescimento do negócio, estarão sendo bem aplicados. Também vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de implantar algumas práticas de melhoria contínua. Nós vamos falar sobre melhoria contínua daqui a pouquinho. Só para vocês não ficarem muito ansiosos, né, do que a gente vai falar? Vou comentar um pouquinho do histórico da qualidade, bem rapidinho, não vou ficar contando muita história para vocês, né, mas vamos comentar sobre isso. Vou comentar um pouco sobre definição e visão da qualidade, aqui são alguns termos técnicos, já entender um pouquinho da técnica da gestão da qualidade. As 5 dimensões da qualidade, claro que a gente vai estar olhando aqui para o ponto de vista da micro e pequena empresa. Agora o som está legal, né? Estão me ouvindo bem agora? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de ferramentas da qualidade, né? Vamos falar um pouquinho dos custos da não qualidade e uma pincelada de certificações. Porque se a gente fosse falar só de certificações, a gente precisava de umas 15 horas só para certificações. Mas pelo menos vou dizer para vocês quais são as principais e por que elas existem. Algumas reflexões para a gente começar o nosso trabalho.
Vocês conhecem a qualidade que os clientes querem daquilo que vocês entregam? Seja produto ou seja serviço? Claramente. Os produtos ou serviços, ponto de vista de vocês agora, possuem qualidade? E a pontualidade na entrega? Alguém aqui, agora vamos deixar de ser empresário agora e vamos virar cliente aqui. Alguém aqui já perdeu a paciência por ter que ficar esperando algo que nunca chegava? Alguém aqui já perdeu a paciência com isso? Ah, legal, achei que era só eu. Nossa, fiquei preocupado. Então, essas perguntas são algumas das reflexões que nós vamos fazer um pouquinho antes de entender da história aqui, né? A gente fala um pouquinho da evolução. A evolução da qualidade, ela se deu desde a era artesanal, lá antes do século XIX, na verdade. Aqui está século XIX, mas vem desde antes. Até hoje a gente convive com artesanato. Quem que aqui nunca comeu algo como era, por exemplo, lá na culinária, uma massa artesanal, né? Então, uma massa artesanal, uma massa feita individualmente, não é um processo automatizado, industrializado. Ou então, para as mulheres presentes aqui, né, elas gostam muito de joias, bijuterias, esse tipo de coisa, acessórios. Muitos deles são produtos de artesanato. Por quê? É uma pessoa produzindo algo personalizado. E aí a gente pode vir para o mundo dos homens agora. A gente vê lá nos automóveis, por exemplo, as customizações, né, as personalizações, que é deixar com um toque especial algo diferente do que a gente tem ali no rotineiro, no dia a dia. Então isso vem desde lá do século XIX, e quem é responsável pela qualidade do produto a ser entregue? É quem está manipulando, é o artesão. Até hoje nós temos os artesãos. Depois, a partir da década de 30, com a Revolução Industrial, nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter algumas figuras dentro das organizações. Uma das figuras era o inspetor da qualidade, né? No Brasil, ganhou-se muita força aqui no final da década de 70, início da década de 80, e veio com bastante intensidade até o final dos anos 2000. A inspeção da qualidade, aí surgiram as normas ISO 9000 e outras coisas que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Agora, da década de 80 para frente, no mundo, e o Brasil um pouquinho depois, o autocontrole passou a ser o principal elemento dentro das indústrias, dentro das empresas, né? Então, cada um passou a ser responsável pelo seu próprio trabalho. Essa definição é uma definição baseada em Philip Crosby, que ele defendeu lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que qualidade é fazer certo da primeira vez, ou seja, não ter o retrabalho. Então, mais importante do que fazer bem, é fazer bem desde a primeira vez. Por quê? Vamos voltar ao artesanato. Quando a gente tinha uma única pessoa produzindo, ela sempre tentava produzir da melhor maneira possível. Quando a gente foi para uma linha onde a gente tinha muitas pessoas fazendo a mesma coisa em muitos locais, e aí eu faço uma pergunta agora. Alguém aqui é do mundo das franquias? Franquia de que área? Alimentação, do quê? Imobiliária. Aí vem a pergunta, e eu gostaria que só se você se manifestasse para ajudar aqui. Como que é seu nome? Silvia. Quando a gente fala em replicar modelos, e o mundo das franquias requer replicar modelos, a gente tem alguns complicadores, né? Ou seja, as pessoas têm vontade própria, elas querem dar o seu toque pessoal. É fácil lidar com isso no mundo da franquia? Alguém aqui que não é empresário pretende entrar no mundo da franquia? Não? Ninguém? Mundo da franquia? Importante, se o franqueador estabelece regras, é porque de alguma maneira ele criou um modelo e ele quer que você consiga atender isso aqui, ó. Então é importante, ele quer que você inicie como franqueado conseguindo ter sucesso. Estou pegando o mundo das franquias só para exemplificar para vocês, tá? Isso não é só para franquias, mas é só um exemplo que fica fácil de vocês visualizarem. E o que seria fazer certo? É fazer o combinado com o cliente e entregar o produto e serviço próprio para o uso. Aí a gente pensa lá, ainda olhando um pouquinho lá para prestação de serviço, quantas vezes a gente não manda um produto para consertar, seja veículo, seja um eletrodoméstico, alguma coisa,
A gente manda consertar, quando vai buscar, chega em casa, está com problema de novo. Então, como é que fica a satisfação do nosso cliente? Como é que fica a nossa satisfação com relação a isso? Né? Acho que isso é algo importante também. A partir disso, a partir da definição de que qualidade, né, deixa eu só retroceder aqui, qualidade é fazer certo da primeira vez, nós vamos ter o seguinte, as visões da qualidade para isso. A qualidade, ela possui alguns elementos que são importantes de serem observados. Então, um deles é a durabilidade. Ninguém gosta de comprar um produto que, em poucas utilizações, normalmente ainda dentro do prazo de garantia, ele quebre. Então, durabilidade é algo importante. A qualidade sempre vai se preocupar com durabilidade. Desempenho, né? Então, meu exemplo aqui na frente, né? Eu estou utilizando um microfone. Minimamente eu espero que ele consiga amplificar a minha voz e que vocês me ouçam bem. Desempenho. Qualidade percebida. Se vocês conseguirem me ouvir bem, entenderem o que eu estou falando, vocês terão uma boa qualidade percebida do uso do microfone, não da palestra necessariamente. Isso vocês vão me dizer depois. Confiabilidade é entender que aquilo que está sendo passado ou que está sendo tratado é algo em que se pode confiar e que vai sempre se replicar. E a gente olha lá para o mundo das franquias. Conformidade está de acordo com o que a gente esperava. E as características. Então, na visão da qualidade, eu não tenho necessariamente um produto melhor do que outro, né? Aqui tem sempre uma clássica comparação, né? O que é melhor, né? Um Fusca ou uma Ferrari? É exemplo clássico da questão da característica, da conformidade da característica. Se a minha necessidade é o Fusca, eu não preciso da Ferrari. Então, se ele está atendendo a característica, ele é confiável, e eu percebo a qualidade ofertada, eu não preciso exceder no recurso. Eu preciso de algo que seja adequado às características que eu preciso. Se eu preciso de um veículo de transporte, então precisa ser um veículo de transporte. Sei lá, uma picape, por exemplo. Com relação às dimensões da qualidade, né, vamos falar um pouquinho das dimensões da qualidade. Falamos das visões, ou seja, aquilo com que a qualidade se preocupa, agora nós vamos falar sobre as dimensões, como a qualidade ela é aplicada no dia a dia. Qualidade intrínseca, né? Bonito nome, intrínseca, é algo que já faz parte daquilo que se é esperado. A gente estava falando, por exemplo, de característica. Então está aqui, ó, características e funcionalidades do produto em si. Então, voltando, estou vendo aqui algumas pessoas com o celular gravando, né? Então, espera-se que a câmera do celular, tudo bem, ou então que seja foto. Espera-se que a câmera do celular, ela funcione dentro da resolução combinada. Então, eu comprei lá um celular que tinha, sei lá, 12 megapixels, eu espero que ele tenha 12 megapixels. A gente tem essa expectativa que isso aconteça. O custo está atrelado ao valor monetário do produto, né? E aí aqui a gente bate muito com o pessoal lá da área de marketing, de vendas, né? Vendas sempre vai querer vender o máximo possível. Finanças vai querer receber o máximo possível pela venda. Mas quanto que o nosso cliente está disposto a desembolsar pelo nosso produto ou pelo nosso serviço? É um dilema, né? É aí que a gente começa a olhar para aqueles 3 pilares essenciais da administração de empresas, né? Quais são os 3 pilares? Financeiro, comercial e operações. Hoje, especificamente aqui, e a minha especialidade, nós estamos falando de operações. Qualidade é uma partezinha de operações. Mas, se a gente pecar na qualidade, pecar em operações, quem que vai sofrer? O financeiro. Por quê? Nós vamos começar a ter devoluções, nós vamos ter reclamação de cliente, nosso produto ou vai ficar muito caro, ou se ficar muito barato, não desempenha a função que a gente precisa, e aí a gente começa a perder cliente, perder venda, e aí a gente põe a culpa na crise. Ou não pode, né? A crise, ela prejudica, mas a gente também tem que tomar cuidado com o nosso dia a dia de gestão. Continuando, qual que é a outra dimensão importante? Atendimento. Quando a gente fala em atendimento, a gente está falando em 2 coisas. Prazo, entregar no prazo, e fornecer assistência para aquilo que está sendo entregue, seja produto ou seja serviço.
Eu preciso, de alguma forma, que meu cliente se sinta assistido. Então, por exemplo, quem aqui já teve problema com algum produto que comprou e dentro do prazo de garantia, vamos trabalhar dentro do prazo de garantia, produto deu defeito? Alguém aqui? Foi resolvido rápido? Por quê? Agora eu vou falar para os empresários e futuros empresários que estão aqui. Nós, dentro das empresas, nós temos dificuldade de assumir erros. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, assim, a gente prefere primeiro tentar identificar se o nosso cliente não cometeu um erro, né? Vamos pensar num produto eletrônico que fica fácil da gente enxergar, né? Ah, era 110 e ligou no 220, por isso que parou de funcionar. Aí o cliente fala, eu não tenho 220 em casa. Ah, então você tem criança que derrubou. Estou dando exemplos bobos, assim, parecem bobos, mas é a realidade do dia a dia. As empresas têm dificuldade de assumir seus próprios erros. Nós não gostamos de dizer, eu errei. Ninguém gosta. Alguém gosta de dizer, eu errei? Eu nunca vi ninguém levantar da cama e falar assim, hoje eu vou cometer 5 erros. Alguém já conheceu alguém assim? Não, hoje eu cometi 5, hoje eu vou cometer 6. Não, ninguém faz isso. Os erros acontecem por falhas de processo, por falta de treinamento, por falta de capacitação, por falta de informações, mas raramente, a não ser que tenha aí, né, não vou dizer que seja impossível, mas de repente alguém tenta prejudicar de alguma forma o desempenho, seja da empresa ou, né, de algum colega, alguma coisa assim, mas isso é muito raro. As pessoas não erram porque querem. Elas erram ou porque temos falha no processo ou porque esquecemos de atender algum requisito, alguma característica ou funcionalidade importante. Tá? Questões morais e éticas. Aqui a gente sempre esbarra numa coisa importante. Dentro das nossas palestras, nos escritórios regionais principalmente, quando chega nesse ponto aqui, começa a falar de moral e ético, normalmente a gente é questionado sobre China, trabalho escravo, a gente é questionado sobre isso. Vou dizer algo importante para vocês. Nós não temos poder de modificar esse tipo de situação. Então, assim, existe trabalho escravo no Brasil e fora do Brasil? Existe. Nós temos como regular, controlar? Não. Quem faz isso é lá o Ministério do Trabalho, ele se preocupa com isso. Tem lá a justiça, tem polícia para isso. Mas, vocês, enquanto empresários, podem escolher os fornecedores de vocês. Então, assim, um dos requisitos que vocês podem ter na escolha dos fornecedores de vocês é que esse fornecedor assine um termo de compromisso com vocês que não existe trabalho escravo na cadeia de produto dele. Isso é algo que vocês, como empresários, têm o direito e podem fazer. Estou falando isso, assim, eu venho do mundo de autopeças, né? Eu trabalhei muito com fornecedores, setor metal mecânico. O que acontecia? Era muito comum ter situações de irregularidade de trabalho. E aí nós começamos a ser pressionados e também pressionar para eliminar toda a situação de irregularidade de trabalho. Enquanto a gente não teve certeza absoluta que todos os fornecedores ali, eles realmente atendiam a legislação, cumpriam com as obrigações, nós não homologávamos os fornecedores. É um direito que vocês, enquanto empresários, têm junto aos fornecedores de vocês. Vocês conseguem fazer isso. Vocês vão dizer assim para mim, mas tem setores que têm monopólio. É fato, é mais difícil. Mas na maioria das vezes vocês conseguem escolher bem fornecedores. Lembrem da questão moral e ética, porque ela vai ser importante tanto para quem usa o produto ou serviço de vocês, como para vocês mesmos. Né? Colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade é sempre bom, não é? Acho que isso é algo... A maioria das pessoas que eu conheço, graças a Deus, dizem isso, e eu acho que faz parte do nosso mundo mesmo. E uma questão de segurança, não oferecer risco ao usuário. Aí começamos com questões importantes aqui. Quem me falou que é de serviço? Alguém é do ramo da beleza? Beleza? Formol. E aí? Não, tudo bem, eu não estou dizendo que a senhora use, pelo amor de Deus. Mas é um debate, é um debate muito forte em relação a isso. Produto tem formol ou não tem formol?
E aí? Se tem, a gente conta para o cliente, a gente não usa, a gente finge que não viu. O que a gente faz? Temos dois problemas aqui, uma questão ética e uma questão de segurança. Né? Gente, estou dando pequenos exemplos só para nivelar, mas levem isso para o universo de vocês. Né? Estendam o entendimento para o universo de vocês. Tranquilo aqui? Ficou entendido quais são as dimensões da qualidade? Quais são as visões da qualidade? Tudo bem? Alguma dúvida, perguntas? Fiquem à vontade. Então vamos avançar. Bom, por que a gente quer qualidade? Não é à toa. Agora ele vai ficar bravo comigo que eu mudei de lado aqui, ele vai ficar bravo comigo que eu vim para o lado de cá. Mas vou movimentar assim, dar atenção para esse lado aqui também. Né? Olho para vocês. Importante, a gente não implanta um sistema de gestão da qualidade, ou a gente não busca questões relativas à qualidade à toa. Ninguém rasga dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. Então, a intenção de implantação de um sistema de gestão da qualidade, ou minimamente de práticas da qualidade, é para que vocês melhorem competitividade e isso reverta em lucro para vocês. Como é que a qualidade pode ajudar uma empresa? Então, aqui tem alguns exemplos, e nós vamos falar de algumas outras coisas depois. Então, por exemplo, quando a gente começa a olhar e utilizar algumas das ferramentas da qualidade que nós vamos ver na sequência, a gente começa a eliminar alguns desperdícios. Tempo é algo precioso. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Esse é um tempo que eu espero que esteja sendo bem aproveitado. A última coisa que eu quero é desperdiçar o tempo de vocês, porque eu sei o quanto é importante o tempo de vocês. Reduzir custos, aumentar o número de clientes, motivar a equipe de trabalho, melhorar a qualidade do produto, do serviço, garantir prazo de entrega, eliminar conflitos internos. Alguém aqui já viveu ou vive alguma situação de que, não, esse problema não é meu, esse problema é do fulano. Ah, esse problema não é desse departamento, ou esse problema não é dessa empresa, ou esse problema não é meu mesmo. Né? Isso, é a batata quente. Obrigado. Como que é seu nome? Melissa. Melissa falou aqui, é o problema da batata quente. Né? Então, assim, ninguém quer segurar a batata quente na mão. Mas, se a gente, enquanto empresa, não for capaz de estabelecer um método, uma sistemática para solucionar a batata quente, né, conseguir distribuir luva para todo mundo segurar a batata quente na hora que precisar, alguém vai derrubar essa batata no chão. Só que essa batata tinha dono, chamava cliente, aí ele vai num site chamado Reclame Aqui, e ele faz um monte de elogios, assim, né, escreve coisas lindas e maravilhosas sobre o que ele está sentindo sobre a batatinha quente dele que foi parar no chão e está esborrachado. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em questão de mídias sociais, né, Facebook, WhatsApp, as informações são cada vez mais rápidas. Quando a gente fica satisfeito com alguma coisa, a gente até comenta, né? Putz, foi legal. Quando a gente fica insatisfeito, existe uma necessidade de sair contando para todo mundo. Marketing trabalha isso com muita força. Né? Se vocês conversarem com marketing lá na parte específica de relacionamento com o cliente, eles vão falar que para cada, não me lembro da estatística certa, mas acho que para cada um cliente que faz uma reclamação, você teve lá pelo menos 9 que saíram sem reclamar. Só que não reclamou para você, né? Vai reclamar para o resto do mundo. Ele esquece de contar para quem era importante. Né? E a gente faz isso. Né? Quantas vezes a gente não é mal atendido e não reclama? A gente engole, depois chega em casa, fala mal. Nossa, eu fui no café lá da esquina. Putz, o cara, ó, o pão de queijo estava frio, o café ficou aguado, nunca mais eu volto lá. Mas nós não falamos nada no café. Né? Então, esse tipo de coisa gera conflito interno. A gente traz problemas externos para dentro, não consegue solucionar por falta de sistemática, por falta de ferramenta implantada e por falta de definição de responsabilidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro fator de competitividade, melhorar a administração do tempo. Já tinha falado aqui em desperdício, voltei a falar de tempo. E pode ser para a preparação de certificação, se for um desejo, né, ou uma necessidade. Importante. Só serve para isso? Não. Tem algumas coisas que não estão aqui, né? Falou sobre aumentar o número de clientes.
Mas quando eu reduzo o custo, eu aumento o número de clientes, eu motivo minha equipe de trabalho, o que acontece com a empresa? Será que ela precisa crescer ou ela precisa ter mais lucro? Vocês precisam de uma coisa chamada alinhamento estratégico. E aí vem a qualidade. E alinhamento estratégico é para pequena empresa? É. Sebrae tem, por exemplo, na medida planejamento estratégico. Procurem os escritórios das regiões onde vocês moram. Lá tem, por exemplo, na medida planejamento estratégico. Ajuda a micro e pequena empresa a refletir sobre coisas como missão, visão e valores. Por que a empresa existe? Para que ela está lá no mercado? Por que a gente corre o risco de ter reclamação de cliente? Por que a gente corre o risco de perder dinheiro? Ela tem que ter uma missão. Aonde a gente quer chegar? Eu quero chegar num tamanho maior, no mesmo tamanho com maior lucratividade, num tamanho maior com mais lucratividade, mudar meu modelo de atuação, como, por exemplo, o franqueamento, enfim. Tudo isso são questões importantes que, quando a gente começa a estruturar o processo e a gente se preocupa em implantar ferramentas, a gente começa a eliminar aquela falta de responsabilidade, a gente evita aquela batata quente pulando de mão em mão, a gente começa a fazer com que as coisas realmente fluam mais corretamente. Tudo bem aqui? Então, vamos falar um pouquinho de gestão da qualidade. Agora eu vou pedir ajuda para vocês. Só vou pegar um gole d'água aqui, senão... Vamos, antes de ver a definição de gestão da qualidade, vamos falar só da gestão. O que é gestão? Voluntários, um de cada vez, por favor. O que é gestão? Gerenciamento. O que mais? Domínio do processo, legal. O que mais? Análise de métricas, legal. Controle. Administração, ok. Controle e administração, perfeito. Por favor. Métodos e processos, perfeito. Tudo que vocês falaram, e eu sei que muita gente pensou outras coisas, mas não falou, está relacionado à gestão, sim, é isso mesmo. Fazer gestão é conseguir ter métricas adequadas, conseguir administrar corretamente, ter métodos e processos estabelecidos. Então, tudo isso que vocês comentaram agora, gerenciar corretamente, faz parte do universo da gestão. Então, aqui, quando a gente fala em gestão da qualidade, a gente está falando o seguinte, ó, gestão da qualidade é uma estratégia de administração criada de modo a orientar o desenvolvimento da consciência da qualidade em todos os processos da organização. Parece complicado, mas não é, bem simples. É fazer com que todo mundo queira a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo, e fazendo corretamente. E aí, o que a gente precisa para que isso aconteça? Procedimento, o que mais? Organização. É importante treinar nosso pessoal? É importante acompanhar o que eles estão fazendo? Sempre vai ser. Ah, nossa, Luiz, mas eu tenho um funcionário. Acompanhe o que ele está fazendo, ajude. Porque nem sempre, não vou dizer às vezes, mas nem sempre, né? Nem sempre quem está do nosso lado entende o que realmente a gente precisa. Ou, como está escrito aqui, né? Não apenas a nossa empresa, mas todo mundo que está relacionado com ela. Os nossos clientes, os nossos fornecedores, distribuidor, parceiro, sociedade. Né? De repente eu faço uma entrega de algo de cunho social. Né? Então, eu tenho uma participação de sociedade. E às vezes meus funcionários estão em volta lá, eles não entendem isso. Meus clientes não fazem ideia do que eu estou fazendo. É tão comum a gente ver pequenas empresas, né, assim, pequenos negócios que ajudam a sociedade, entregando conhecimento, entregando formação de mão de obra. A gente vê muita gente fazer isso, mas é algo que passa desapercebido. Né? Tudo bem, então? O que a gente quer fazer, então? A gente quer mexer com a cultura organizacional. A gente quer conseguir estabelecer consciência em todos os processos da organização. Então, se eu tenho um processo de vendas, eu preciso que vendas entenda qual é o papel dele dentro da empresa,
tanto do ponto de vista financeiro, quanto comercial, quanto de operações. Ele tem um processo para vender, ele tem um processo para emitir pedido, ele tem um processo para acolher o cliente, e isso tem que ser feito da melhor maneira possível. E, de preferência, todo mundo fazer da maneira mais padronizada possível. Isso, POP, Procedimento Operacional Padrão, exatamente. O Sebrae tem um modelo dele, na verdade, tem a modelagem por processos, né, que é o BPM, é uma sigla em inglês. Se vocês quiserem, é só digitar no Google lá sobre modelagem de processos. O POP é uma das ferramentas. O Sebrae tem dentro do portfólio. E quando a gente fala nesses aspectos, a gente tem, por exemplo, o Prêmio MPE Brasil. Vocês já ouviram falar do Prêmio MPE Brasil? Alguém já ouviu falar? É o prêmio de competitividade para as micro e pequenas empresas. Na verdade, é um questionário simples de 37 questões, que é um autodiagnóstico da gestão de vocês e que ajuda na elaboração de um plano de ação. Então, assim, os meus aspectos de liderança, de repente, não estão com a nota máxima. Então, eu tenho lá algumas questões sobre a liderança e eu posso estabelecer um plano de ação em cima da liderança para melhorar o desenvolvimento da consciência da qualidade, para melhorar a cultura organizacional. A gente vai conseguir trabalhar com isso. E aí a gente começa a falar um pouquinho das ferramentas da qualidade. Importante. Vou citar os nomes aqui. Não vou ter tempo de explicar uma a uma, na verdade a gente tem os slides. Nosso tempo aqui é reduzido, peço desculpas por isso, inclusive. Mas vou tentar, de uma maneira bem simplificada depois, passar para vocês para que elas servem e como é que elas servem dentro da micro e pequena empresa. Vou começar citando um exemplo. Nós vamos falar sobre ferramentas, né? Dizem que ferramentas, se a gente pudesse, a gente não utilizaria. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão numa estrada, dirigindo o carro de vocês, de repente, fura o pneu, né? Aí é aquele transtorno, para no acostamento, abre o porta-mala, tira o step, acha lá macaco, chave de roda, sinaliza, né? Vai lá, faz um esforço danado, reza para o cara que fez o alinhamento, o balanceamento, não ter apertado os parafusos com parafusadeira, que aí não tem alavanca que consegue soltar parafuso, né? E aí os homens sofrem, as mulheres sofrem muito mais, né? Aí a gente reza para vir alguém da rodovia lá, se for concessionária, socorrer a gente. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Já pensou se vocês estivessem na estrada, furasse o pneu, e vocês simplesmente parassem no acostamento e apertassem um botãozinho no painel chamado trocar pneu? Não seria maravilhoso? Ó, trocar pneu. Aí, esperava 2 minutinhos, o carro trocava o pneu e vocês seguiam viagem. Não seria maravilhoso? A gente não ia precisar de macaco, chave de roda, a gente não ia ficar lá fazendo força, rezando para ninguém, né? Ninguém atrapalhar a nossa vida enquanto a gente está lá. Por que eu estou falando isso? Ferramenta, se a gente pudesse, a gente não utilizava. Então, por que a micro e pequena empresa dificilmente adota as ferramentas de gestão da qualidade? Porque dá trabalho. Então, é verdade, dá trabalho. Controlar dá trabalho, administrar dá trabalho, gerenciar dá trabalho. Mas, vocês, enquanto empreendedores, enquanto empresários, escolheram o caminho de gerenciar, escolheram o caminho da gestão, para, de repente, trocar um pouco de dinheiro por um pouco maior de dinheiro. E nesse meio de caminho a gente pode precisar das ferramentas. Então, o meu papel hoje é dizer que essas ferramentas existem, são possíveis. E como é que vocês vão conseguir utilizar essas ferramentas depois? Foi citado nosso site, nosso portal, www.sebraesp.com.br, sebraesp.com.br, está nas sacolas de vocês, em todos os materiais do Sebrae, tem o nosso site. Tem muitos treinamentos voltados a operações, comercial, finanças, que está lá via EAD, ensino à distância. Gratuito, só fazer o cadastro, vocês conseguem fazer por lá. Outro caminho, do jeito que nós estamos tendo aqui palestra, atendimento coletivo, os escritórios também fazem.
palestras, oficinas e cursos. Então, os escritórios têm, e com mais recurso lá, com mais tempo, e a maioria deles, talvez, tenha a oportunidade de conhecer melhor vocês. Às vezes, vocês estão numa região em que vocês até conhecem o atendente, né? Cria-se até um relacionamento ali. Fora isso, tem as consultorias, tem outros trabalhos, a gente tem os nossos parceiros, Senai, Senac, que estão aí junto com a gente. Então, tem muita coisa para depois vocês buscarem e continuarem. Então, só estou dizendo isso porque nós não vamos conseguir discutir cada um deles. Só vou explicar o que são e para que servem. Então, assim, toda vez que a gente precisa identificar a causa, lembra do aparelho que a gente mandou para consertar e aí não deu defeito de novo, e deu defeito de novo, e deu defeito de novo? É porque não procuraram a causa raiz do problema. Então, como é que eu faço para encontrar a causa raiz? Tem uma ferramenta chamada brainstorming. Brainstorming significa tempestade de ideias. Ou no interior a gente chama de toró de parpite. Alguém já falou em toró de parpite? Junta todo mundo, gente, estamos com um problema, como é que nós vamos resolver? E aí todo mundo começa a parpitar ali, ó, e vamos dar a solução, precisamos achar a solução. É importante, não se censura ninguém nesse momento. A gente escuta e espera ver o que vai acontecer. Depois, ainda na identificação de causa, a gente tem uma coisa chamada diagrama de causa e efeito. Para quem fez administração ou teve oportunidade de alguma outra faculdade ligada à engenharia, diagrama causa e efeito também é conhecido como diagrama de Ishikawa, que foi quem desenvolveu, ou espinha de peixe, ou 6M, né, que era 4M, virou 6M, agora já estamos em 8M, porque entrou algumas coisas de sustentabilidade. Então, assim, a intenção é o quê? A partir de uma série de problemas, a gente identificar as causas verdadeiras, né, as causas raiz. E uma brincadeira de criança, mas que funciona. Os 5 porquês. Parece brincadeira de criança, mas não é. Ah, a câmera deu defeito. Por quê? Ah, ela parou de funcionar. Por quê? E a gente vai até chegar no porquê verdadeiro. Ah, porque o componente que foi substituído era de baixa qualidade, ou não era o do modelo correto, por exemplo. Então, a gente fala dos 5 porquês, é o mais simples de todos e funciona. Normalmente, no 4º porquê, a gente já descobriu o motivo principal. Aí, identificadas as causas, né, as possíveis causas, a gente precisa evidenciar isso, precisa mostrar para a nossa equipe. Como é que a gente vai mostrar para o pessoal? Vamos montar gráfico, criar lista de verificação, a gente precisa que isso aconteça. Então, por exemplo, alguém aqui tem veículo de transporte na empresa, usa lá, seja moto ou seja carro? Alguém tem? Legal. Vocês têm lá um checklist de manutenção? Que toda vez alguém vai pegar lá, verifica como é que está o nível de óleo, se o pneu está calibrado. Importante. Isso a gente coloca, principalmente assim, se a gente tem uma pessoa, mesmo que não seja motorista da empresa, mas que usa muito veículo, isso é comum acontecer, tá? Tanto com moto, quanto com carro, com caminhão. Então, eu tenho um veículo lá. Tem algumas pessoas que estão sempre usando, e ele é compartilhado, a gente cria uma lista, um checklist, uma lista de verificação. E a gente vai acompanhando. Por quê? No momento que a gente precisar do veículo, a gente sabe que ele vai estar em boas condições. Porque quando é que o pneu está murcho? Na hora que a gente devia ter entregue alguma coisa 2 horas antes. Né? Quando é que está sem combustível? Quando a gente está atrasado para a viagem. Não é verdade? Quando é que, nossa, venceu a troca de óleo 200 quilômetros atrás. É quando precisa botar ele para rodar 2.000 quilômetros na semana. E aí a gente liga lá para o mecânico ou para a concessionária e ele fala, rapaz, hoje está lotado, não vai ter jeito. Aí a gente fala, tá bom, vamos tentar a sorte. Aí o carro quebra no meio da estrada. Não que isso seja real, não que aconteça na prática, mas, né, na teoria. E aí a gente tem algumas outras ferramentas para estabelecer limites e correlações. O que é importante? Se eu já sei que eu tenho causa gerando algum problema, lembra do causa e efeito? Né? Se eu sei que as pessoas devem estar fazendo algo correto, quando acontece algum problema, algum erro, eu preciso estabelecer esse limite ou correlação. Então, aí eu tenho a lista de verificação novamente e tenho o fluxograma, que é o passo a passo de um processo.
né? Então, o fluxograma para conseguir abrir a porta. Início, dirija-se até a porta. Coloque a mão na maçaneta, acione. Verifique se a porta está trancada puxando a porta. Se a porta abrir, ok, saia. Se não abrir, verifique se a chave está na porta. Se não estiver, encontre a chave. É outro fluxograma, é outro procedimento. Tá? Encontrada a chave, insira no tambor, gire uma ou duas vezes conforme necessário, acione a maçaneta de novo, abra a porta e saia. Vocês fazem isso quantas vezes por dia automaticamente e não percebem? Tá vendo? Por isso que é difícil escrever procedimento. A gente faz muita coisa automaticamente. Por isso que é difícil fazer o fluxograma. A gente não percebe o passo a passo, a gente não percebe a correlação. Só que uma coisa importante. Já pensou se na hora de abrir a porta a gente não soubesse onde está a chave? E a porta está trancada. Né? É a situação de incêndio, né? É o que às vezes a gente vê acontecer. Tem a porta de incêndio, mas está bloqueada, e aí tem a saída de emergência, né? Bom, enfim. E aí a gente tem priorização. Dificuldade na micro e pequena empresa. Isso aqui, ó, não é só para gestão da qualidade, é para o mundo de vocês agora. É difícil estabelecer prioridade? Eu trabalhei muito e ainda trabalho, eu acho, desse jeito, né? Tudo aqui agora ao mesmo tempo sem pensar. Não é assim? A nossa vida não é assim? Eu tenho lá 5 clientes ligando ao mesmo tempo, fornecedor esperando para ser atendido, preciso ir no cartório, tem banco para fazer, aí toca o telefone, é o marido, a esposa, precisa passar na escola, pegar o filho no final da tarde, o trânsito está congestionado, ameaçando chover, e aí você fala, nossa, tinha uma palestra do Sebrae, né? E a cabeça está lá, né? Fervilhando, pensando em tudo que está acontecendo. Né? Então, assim, o princípio do tudo aqui agora, ao mesmo tempo, sem pensar, não pode ser aplicado. Pode ser tudo aqui agora, não dá para ser ao mesmo tempo, porque nós somos únicos, e aí entra a importância da delegação das tarefas, mas isso é assunto para o RH, tem consultoria, tem na medida gestão de pessoas, tudo ferramenta para ajudar vocês com o RH depois, mas é importante a gente criar critérios para dar preferência, para dar prioridade. O que é mais importante, né? Tem uma ferramentinha chamada matriz de preferência, estratificação e diagrama de Pareto. Né? Vou falar da matriz de preferência. Normalmente aqui a gente vai criar uma escala. Uma escala, por exemplo, de 0 a 10, outra escala de 0 a 10 e outra escala de 0 a 10. Uma de 0 a 10 é em relação ao custo. O quanto custa algum problema. A outra é o tempo que leva para corrigir. E a terceira, o quanto custa para a gente, por exemplo, solucionar de uma vez. E a gente multiplica isso. Então, eu vou ter coisas que vão ser 0 vezes alguma coisa que vai ser 0, e eu vou ter coisas que vão ser 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, eu tenho um ranking de 0 a 1000 para estabelecer prioridade. Estou falando os nomes para vocês, procurem na internet. Tudo isso tem na internet hoje, ou dentro do Sebrae, ou procurem no nosso escritório que a gente tem isso, tá? Estratificação está relacionado a um modelo estatístico. É eu conseguir retirar aquilo que é mais importante. E diagrama de Pareto. Pareto, na verdade, foi um matemático lá, ele estabeleceu uma coisa chamada princípio de Pareto. Já ouviram falar do princípio de Pareto? À época, ele fez um estudo e ele descobriu que 80% das situações eram ocasionadas por 20% das causas. No nosso dia a dia, vamos olhar para a agenda de vocês? Todo mundo aqui tem agenda lotada? Quem tem agenda lotada? Quando a gente olha para a agenda e ela está lotada, o que realmente é importante na agenda de vocês? O que só vocês podem resolver? Se vocês olharem para a agenda de vocês, lá para o dia de vocês, vocês vão perceber que o princípio de Pareto funciona. E funciona mesmo. Provavelmente, algo muito próximo de 20% é o que só vocês podem fazer. Os outros 80% vocês poderiam delegar. E, normalmente, esses outros 80% é o que custa menos para vocês. Os 20% custam mais e a gente acaba deixando de lado. Isso acontece. É o princípio de Pareto. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou só adaptando o que ele fez lá. Tá? Para planejamento, aqui vem 2 sopas de letrinha, tá? 4Q e 1 POC, ou, para quem já conhece, é o 5W2H, que aqui a gente responde 7 perguntinhas.
Vamos lá? 4 Qs, né? O que fazer, quando fazer, quem faz, quanto tempo leva ou quanto custa, por que faz, onde faz, como faz. Quando vocês conseguem responder claramente essas 7 questões, dificilmente a gente tem problema no processo. Para quem falou de processo lá atrás, são essas 7 questões que eu vou repetir, tá? Então, o 4Q e 1PO aqui em português é do 5W, 2H lá do inglês, tá? Então, é o quê? Ó, o que fazer, quem faz, quando faz, ou quando fazer, quanto custa, ou quanto tempo leva, se for interno, né? Quanto custa. E aí o POC, né? POC, por que fazer, onde fazer, como fazer. O como fazer vai ser o procedimento. O onde fazer, se é uma atividade interna, se é no cliente, se é externo, se é um fornecedor, enfim. O porquê fazer é o motivo em que a gente justifica para o nosso funcionário, para as pessoas que estão à nossa volta, que aquilo realmente é importante. E essa é uma pergunta, aí para quem gosta da área de processo, já se interessa por isso, no momento de responder o porquê, muitos processos são eliminados. O senhor, aquela hora... Desculpa, como que é o nome do senhor? Isso. Tony. O seu Tony comentou sobre a questão do processo, aquela hora, né? Então, por exemplo, na hora que a gente começa a estabelecer relacionamento de processo, a gente começa a encontrar... Lembra dos desperdícios? A gente começa a encontrar algumas coisas importantes, assim. Mais de uma pessoa fazendo a mesma atividade, desnecessariamente. Não é que mais de uma pessoa não possa saber, pelo contrário. Quanto mais as pessoas souberem, melhor. Mas eu não preciso que várias pessoas estejam fazendo a mesma coisa para um único resultado. A gente duplica. Duplicidade é ruim em termos de custo. Né? E quando a gente está com o custo apertado, né? Quando a gente começa a perguntar por que está sendo feito, a gente corta a operação. Isso é natural acontecer. A gente percebe que existem operações desnecessárias. Ah, um dia lá em 1975 tivemos um problema, por causa disso nós colocamos mais uma verificação. De 1975 até agora, quantas vezes reincidiu o problema? Nenhuma. Corta a operação, não é um problema. A gente precisa criar um meio para evitar que o problema aconteça. Eu não preciso ficar fazendo inspeção e retrabalho. Percebam? Vou falar dos 4 Qs aqui, né? O que fazer? É a definição clara do que vocês esperam que seja feita. E aí vem um problema de relacionamento na micro e pequena empresa. Lembra de solucionar o problema de relacionamento? A gente diz claramente para quem está à nossa volta o que a gente quer, de verdade. De repente eu tenho lá, vamos supor que eu tenho uma empresa do comércio, roupas, e eu tenho vendedores, 2 vendedores. O que eu espero que eles façam? Que eles vendam bem. Mas o que é vender bem para mim e o que é vender bem para eles? Quando é que a gente chega e acorda isso? Né? Em que momento a gente diz o que é vender bem no meu ponto de vista e quando é que eu escuto o que é vender bem no ponto de vista deles? Em que momento a gente faz isso? Né? Bom, se eu for colocar um plano de ação em operação lá e olhar para os meus processos, eu vou fazer isso no dia que eu disser olhar o processo de vendas. Se eu nunca colocar olhar o processo de vendas, eu não vou fazer. Aí o vendedor vai vender a coisa certa para a pessoa errada, a coisa errada para a pessoa certa, eu vou começar a perder vendas, aí ele vai dizer que se ele não der 35% de desconto em todas as vendas, ele não consegue vender de jeito nenhum. Aí você fala que o máximo pode dar desconto é 20%, e aí gera toda aquela desmotivação. Estou mentindo? É fora da realidade? Porque a gente não tratou o quê. O próximo quê? Quem? Quem faz? Lembra da batata quente? Cada batata quente tem que ter um dono. Então, assim, veio a batata quente lá da Dona Maria, tem que ir para a pessoa A. Veio a batata quente lá do Luiz lá, tem que ir para a pessoa B. Então, toda vez que aparece uma batata quente, a gente tem que ter um responsável pelo processo. Cada processo precisa ter um dono. É só essa pessoa que vai executar? Não, todo mundo pode executar o processo. Mas quem define como vai ser feito é o dono do processo. É importante que isso seja feito. E aí eu vou falar para aqueles empresários que são sozinhos. Quem aqui é empresário sozinho ainda, que ainda não tem funcionários? Alguém? A gente tem os bonés, né?
o boné do dono, o boné do atendente, o boné do comprador, o boné do cara que vai lá conversar com o gerente no banco. A gente tem os bonezinhos, né? Então tem que uma hora que a gente colocar um boné e falar assim, bom, legal, chegou a hora de eu tirar um dos meus bonés e colocar na cabeça de alguém. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Seja contratado ou não, seja parceiro de negócio, isso acontece. Defina claramente quem vai ser essa pessoa e por quê. Definam isso com muita clareza. É importante. Economiza trabalho, evita processo, evita processo jurídico, né? Enfim, ajuda pra caramba mesmo, de verdade, tá? O quando, né? Porque se meu cliente tem pressa em receber algo, eu não posso deixar o prazo em aberto. Então eu preciso dizer quando vai ser feito. Se eu já sei quem vai fazer, por que vai fazer, o que deve ser feito, como vai ser feito, dizer o quando é fácil, né? Vamos pensar no processo, pegar o processo de vendas como exemplo de novo. Eu tenho o momento em que o cliente é acolhido, eu tenho o momento da venda, eu tenho o momento de tirar o pedido, eu tenho o momento de receber do cliente, certo? Cada uma dessas etapas. Não adianta eu querer receber do cliente antes de ter executado a venda. Não adianta eu querer acolher o cliente depois que ele já desistiu, que ele não quer mais nosso produto. Enfim, o quando é muito importante também. Legal? Desculpa ter avançado um pouquinho na 4Q1 POC, porque essa é importante, tá? Essa eu acho que é a ferramenta mais importante. Se vocês me perguntassem por onde começar, comecem montando um plano de ação do tipo 4Q1 POC. Porque vocês vão economizar muito tempo e dinheiro em relação ao restante. E aí, por último, mas não menos importante nesse slide, a gente tem o ciclo PDCA. O ciclo PDCA ele é muito mais um conceito do que um documento formal. Na verdade, ele é uma prática. Eu planejo, eu executo. Então, né, a sigla PDCA é em inglês. P de plan, planejar. D de do, executar ou fazer. C de check, ou verificar em português. E A de action, ação. Então, eu planejo, é um quadrante. Eu executo, é outro quadrante. Eu verifico, é o terceiro quadrante. E, caso necessário, eu tomo ações corretivas ou eu defino o processo. Vamos dar um exemplo. Exemplo prático. Uma empresa de alimentação, por exemplo. Uma empresa de alimentação, ela decidiu que vai ter uma linha de produtos nova. Então, por exemplo, vamos pegar uma confeitaria. A confeitaria, ela estava trabalhando até hoje só com pães, bolos e doces. Decidiu trabalhar também com salgados. Um exemplo, tá? Então, como é que eu vou fazer para introduzir a linha de salgado dentro da confeitaria? Eu vou ter que planejar isso. Eu vou comprar os salgados e colocar à venda, ou eu vou produzir e vou colocar à venda? Já é uma decisão. Supondo que a gente vá produzir, que tipo de equipamento eu preciso e como é que eu vou montar isso na cozinha? Como é que eu vou conciliar fazer doce, fazer bolo, fazer pão e também salgado? Tudo isso é a fase do planejamento, certo? Quem é a ferramenta mestre para a gente conseguir definir o planejamento? De tudo que vocês viram ali, ó. Qual que é a principal ferramenta de planejamento que a gente tem aqui nesse slide? Oi? O 4Q1 POC, exatamente. O planejamento, ele é o 4Q1 POC puro. Se vocês forem olhando para o processo, vamos pensar na padaria. Se eu definir quais são os salgados que eu vou produzir, assados ou fritos, dos assados, quais são os recheios, dos fritos, quais são os recheios. A hora que eu começo a definir o que, eu consigo definir o quando eu vou fazer cada um deles. Quem vai fazer, quais são os profissionais para isso. Eu consigo definir o porquê eu quero colocar salgado. Eu já fiz uma pesquisa, meus clientes estão pedindo, se eu tivesse aqui, ia aumentar meu ticket médio lá em R$100 por venda, sei lá, exemplo. Enfim, a gente consegue desdobrar tudo isso a partir do 4Q1 POC. A fase fazer, né, o do ali, o executar, é o próximo passo, é olhar para o planejamento e colocar ele em prática. No nosso caso, seria lá e decidir arrumar a cozinha, colocar lá uma macieira, colocar lá um fogão para fritar, ou uma fritadeira elétrica, enfim. A gente seria organizar a nossa cozinha para conseguir fazer. O verificar é aquela
boa e velha ação de olhar se está correto, se está acontecendo corretamente. E o tomar ação é se algo sair fora do controle. Se sair fora do controle, a gente toma uma ação para corrigir. Vou dar um exemplo mais legal para vocês. Vocês nunca mais esquecerem o PDCA e nunca mais esquecerem o 4Q e um POC. Prometo que vocês não vão esquecer. Tem vegetariano na sala? Algum vegetariano, vegano? Vou pedir desculpa para você, nós vamos fazer um churrasco agora. Tudo bem? Mais algum vegetariano, vegano? Estou só pedindo desculpa, nós vamos fazer um churrasco. A maioria esmagadora aqui não é vegetariana, então a gente vai fazer um churrasco. Vamos aplicar o 4Q e um POC no churrasco? Vamos? Vamos começar lá, então. O que nós vamos fazer? Mas é um churrasco de homem ou um churrasco de mulher? Porque assim, ó, churrasco de homem, vamos lá, vamos ver se os homens concordam comigo. Churrasco de homem é o seguinte, alguém chega com a carne, um chega com a cerveja, o outro chega com o carvão. Talvez alguém lembre de levar um fósforo para acender o fogo. Certo? Certo? Agora, churrasco das mulheres, pelo menos no universo que eu vivo, tem vinagrete, tem o pãozinho, aí tem uma maionese, né? Aí fora a cerveja, aí tem refrigerante light, zero, suco, tem a opção da água, tem 2 ou 3 tipos de salada. Estou mentindo? Não. Então, legal. Então, é o churrasco só dos homens ou o churrasco dos homens com as mulheres? Vamos votar? Vamos votar? Churrasco dos homens, só dos homens? Já venceu o outro já. Ou é o misto, vai o meio a meio, tudo bem. Então vamos lá. Vamos planejar. Vamos planejar o churrasco, então. Primeira pergunta. O que fazer? A gente já sabe que é um churrasco e que ele vai ter algumas coisas a mais, além da carne e da cerveja. Já definimos o quê? Próxima pergunta. Definiu o quê? Qual que é a próxima pergunta? Quem? Cadê o nosso churrasqueiro? Quem que vai ser o churrasqueiro? Cadê? Ixi, o Luiz vai queimar toda a carne lá, santo Deus. Mas tá bom, vamos usar o Luiz então. Vamos fazer de conta que o Luiz sabe fazer churrasco. Então o Luiz é o churrasqueiro, certo? Já achamos o quem. Só que nós precisamos de outros quens. Quem vai comprar a carne? Quem vai comprar a cerveja? Quem vai disponibilizar o local? Quem vai lembrar do pãozinho, do vinagrete? A gente precisa dos quens. Estamos numa sala grande aqui, então assim, a gente pode ir levantando a mão aí falando os nomes. Quem vai ser o quem de comprar bebida? Bebida alcoólica e não alcoólica. Seu nome? Antônio. Então o Antônio vai comprar a nossa bebida. Quem vai comprar o pãozinho? Importante, viu? As despesas vão ser tudo rateadas, todo mundo vai pagar igualzinho, tá legal? Com as devidas proporções, bonitinho. Então, Janaína vai comprar pãozinho. Quem vai lembrar do carvão? Opa, seu nome? O Paulo vai lembrar do carvão. Quem vai lembrar do que mais? Que eu estou esquecendo? Já esqueci, tá vendo? É para isso que serve o planejamento. Para a gente não esquecer do que fazer. E nem deixar de saber com quem falar. Eu sei que se faltar pãozinho, eu vou falar com a Janaína. Certo? Né, Paulo? Se não tiver bebida lá, então assim, a gente precisa estabelecer isso para evitar faltas, evitar falhas no processo. Vamos para a próxima etapa? Quando vai ser? Quando? Sábado, legal. Para a gente diz sábado. Para a empresa, eu vou ensinar para vocês estabelecer quando. Na empresa, saindo do churrasco agora, na empresa a gente diz o seguinte, que dia que é sábado no calendário? 29? 27. Na empresa a gente diz o seguinte, vai ser dia 27 de fevereiro de 2016, às 11 horas e 30 minutos. Isso é prazo para a empresa. Então assim, quando vocês forem tratar prazo com colaboradores, digam claramente dia e hora que isso tem que estar acontecendo. Porque senão o que acontece? Vou dar um exemplo clássico para vocês, a gente já volta para o churrasco já. Empresa que quer certificar ISO 9000. Falei que vou falar de certificação e vou falar de certificações 9000. Eles vão lá e colocam assim, cronograma. Certificação em até 6 meses. Aí volta o consultor da qualidade lá, 2 anos depois, tá o cartaz lá, certificação em até 6 meses.
Daqui 5 anos está lá a certificação em até 6 meses. É algo que dentro do jurídico eles chamam de sine die, sem dia, né? Não tem data. Então, na empresa a gente estabelece data fixa. Então, no caso, seria certificação em 6 meses? Seria certificação até 31 de agosto de 2016. A gente cravaria lá com agosto, por exemplo. Percebe? Isso é importante, na empresa é importante.
Então, o que a gente vai fazer? Superados o mapeamento de processos, superados a questão da definição de funções, a empresa aprendeu a estabelecer plano de ação, estabeleceu metas e indicadores, ela pode, de repente, buscar uma certificação internacional, como, por exemplo, a ISO 9000. A ISO 9000 ela não é certificação de produto, ela é uma certificação de processo, uma certificação de gestão. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que, da melhor maneira possível, as coisas estão acontecendo dentro dos padrões estabelecidos. Numa linguagem bem simples, é isso que a gente faz. A ISO 14000, ela tem a mesma pegada da ISO 9000, só que com visão o quê? Visão ambiental. Então, aqui a gente implanta um sistema de gestão ambiental. E outras, aqui eu vou dar exemplos. Por exemplo, na área de fabricação lá de alimentos, a gente tem as boas práticas de fabricação. No automotivo, a gente tem lá a TS 16949. Enfim, a gente vai ter aí um monte de certificações específicas e também as certificações de produto, que é aquela marca CE, por exemplo, que a gente vê em eletrônico. Enfim, o Inmetro com certificação, por exemplo, de berço para criança. Então, a gente vai ter as outras certificações. Quais são os benefícios da certificação? Normalmente, uma empresa, para buscar certificação, ela já superou aqueles problemas que a gente comentou aqui antes, problemas mais básicos. Então, ela vai continuar reduzindo o desperdício. Eu falei que ia falar sobre melhoria contínua, e agora que eu falo. Quando a gente implanta o sistema de gestão da qualidade, um dos principais objetivos do sistema de gestão é que ele seja contínuo, que ele não pare. Ele tem início, mas não tem fim. Então, eu comecei no ano de 2016, não vou parar nunca. Enquanto a empresa existir, enquanto o processo existir, eu vou ter melhoria. Nada, segundo um dos pensadores da qualidade, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, a gente consegue continuar tendo aumento de produtividade, eficiência, a gente consegue continuar melhorando a motivação, a gente consegue melhorar a satisfação dos clientes, implanta sistematicamente a pesquisa de satisfação do cliente. E aí é o seguinte, eu vou definir de quanto em quanto tempo eu vou conversar com quantos clientes, quais as perguntas que eu quero fazer para o cliente. Quando eu receber as respostas com as coisas muito boas e aquelas nem tão boas, o que eu vou fazer com essas respostas? Como é que eu vou modificar as minhas ações internas? Quem são os responsáveis por tomar essas decisões? Percebem? Então, tudo que a gente conversou antes é a base para iniciar um processo de certificação ISO 9000, por exemplo. Tá? E aí o Sebrae ele trabalha no estilo de linha de aprendizagem empresarial. O que nós vamos ter? Nós vamos ter palestras, oficinas, nós temos, por exemplo, programa ALI em diversos escritórios, que são os agentes locais de inovação, enfim. A gente tem muitas outras soluções, e o Sebrae também tem o Sebrae Inova, que são as parcerias com, principalmente, Senai e Senac. Tem muita solução para operação, assessorias, e também tem soluções de gestão, que são lá de apoio dentro das empresas. Aqui, desculpa, são as outras palestras também que falam sobre a área de operações, né? Planejamento, controle de produção, controle estoque não perca dinheiro, mapeamento de processos da empresa. A gente tem outras soluções. Gente, infelizmente o nosso tempo era curto, agradeço muito pela presença de vocês, vou ficar aqui mais um tempinho na sala, quem tiver dúvidas, quiser falar comigo, eu estou à disposição de vocês. Sebrae agradece muito a presença de vocês, não só aqui na Feira do Empreendedor, mas também através do uso dos nossos canais digitais, Facebook, Twitter, também o nosso portal, e espero encontrá-los novamente na feira em 2017. Obrigado, até logo.